Hoje eu vim até o Molecão conversar com a Margarete e com o Paulo, que é o veterinário, falando para melhorar aí o convívio, principalmente com os nossos bichinhos. E são duas coisas que assustam muito os donos, principalmente cachorro. A insolação, se pode dizer assim, né? Esse excesso de calor e quando pode acontecer, o que a gente pode, como fazer para prevenir. E as picadas de insetos, que é uma coisa que eu nunca tinha me atentado e a Margarete já passou por um drama, porque foi um drama. Então, é por isso que a gente levantou, inclusive, essa pauta, né, Margarete? Justamente, a picada de inseto, porque assim, o que eu gostaria que o Dr. Paulo informasse, passasse, orientasse, pode não acontecer nada, né? Uma abelha pode picar e só ficar inchado, vermelho, dolorido, né? Pode não acontecer nada, mas pode assim, ter consequências assim bem dramáticas, né? Se caso o cachorro for alérgico à picada de inseto. E com o calor agora a gente está tendo assim, né, mais abelhas, bichinhos, né, que eles parece que estão se desentocando mais e o cachorro também passeia mais, vai mais ao jardim da praia, passear nas calçadas. Ele fica mais parado também, né? Ele fica muito deitadinho porque ele não aguenta, né, ficar se mexendo nesse calor. Né? Aí o cachorro lá, paradinho, quietinho, dormindo, de repente um bicho pode ir lá, um peçonhento, e acontecer alguma coisa. E justamente o que o doutor Paulo vai falar é isso, é como reconhecer o que está acontecendo e o que ela deve imediatamente fazer para socorrer esse animal. E a outra coisa com relação à hipotermia, insolação, essas coisas todas também, é porque é um problema que acontece muito rápido. Às vezes o animal passa de um estado que ele está normal e quando a pessoa já vai perceber que alguma coisa de errado está acontecendo, nossa, tem que sair correndo, não é, doutor Paulo? Então, justamente essas coisas que eu queria que ele orientasse. Assuntos emergenciais, o que você vai fazer rapidamente para salvar. Muitas vezes você consegue salvar o animal. Né? Basicamente, vamos dividir então, né? A parte inicial de picadas. Você tem o problema de o que traz problema, qual o inseto traz problema. Aí o que acontece? Depende do animal, que nem a Margarete falou. Se você tem um animal que foi picado por uma abelha, essa abelha pode trazer um inchaço local, uma reação alérgica local, de coceira, como também pode chegar a ter um choque anafilático. Depende da reação desse animal, que é individual, como a gente, tá? Para aquela injúria que ele está sofrendo, para aquele problema que aconteceu. Então você tem os principais, tá? Picadas de abelha, que são as que mais podem dar reações. É mais difícil, mas aqueles cães que são muito curiosos, lacraia, pode acontecer, tá? E não é o caso de picada, mas já lembrando quem mora em casa e perto de regiões de morro, você pode ter também os espinhos do ouriço. Começou a ter alguma reação diferente do animal, traz para o veterinário. Não tem o que você fazer de muito prático, de um efeito vantajoso no momento. Porque a Margarete passou, eu falei no começo da matéria, um drama, porque a Aimee, que é uma poodle linda, que ela tem pequenininha, uma abelha picou. A sorte que você viu isso, né, Margarete? Então, a observação sempre, né? Você conhecer o seu animal e saber quando que ele está reagindo normalmente e quando ele não está, tem alguma coisa estranha, né? E eu percebi que ela estava agitada demais, né? Eu falei, nossa, isso não é normal. Fui procurar e a sorte é que eu peguei a abelha, eu vi a abelha, né? E era uma abelha bem pretinha, pequenininha, eu não sei, até preciso analisar a abelha. E justamente o que o doutor falou foi no focinho. E a reação que ela teve foi muito rápida, foi questão de segundos para ela começar a ter a reação. E eu já vi alguns animais que eles têm um inchaço né? Eles incham a glote e eles acabam morrendo asfixiados, exatamente. E o caso da Aimee foi um choque anafilático. Quase que imediatamente ela começou a convulsionar. Então, foi muito bom, assim, o atendimento foi primordial, foi essencial, o atendimento veterinário de emergência.
Então, lembra quando a gente falou no programa atrás, sempre ter o telefone do seu veterinário. Se você for para uma cidade, vai passear, vai para a praia, vai para o campo, procura, chegando na cidade, já obter, já pegar um telefone de um veterinário. Você não sabe quando vai acontecer. Não sabe, e nesse caso, ela ter tido os primeiros atendimentos numa questão, assim, no intervalo de 10 minutos, foi determinante para a sobrevivência dela. Então, que é fica um pouco desinformado, você falou até, né, da cor. A coloração, às vezes, quando você consegue identificar o animal, é importante, porque assim, a gente falou de abelhas e aranhas e lacrais, mas você também tem as vespas e os marimbondos, que também trazem uma reação tão grande ou até pior e são difíceis de você ver, assim, não é uma coisa muito frequente, mas são bem piores. E um detalhe, choque anafilático, você tem uma reação generalizada no organismo. Então, várias reações acontecem ao mesmo tempo, por isso não dá para você esperar para fazer alguma coisa. Um edema de glote, um inchaço, uma coceira, são coisas mais locais e que pode acontecer um problema maior, mas a longo prazo. Ainda dá tempo de você fazer alguma coisa. No choque anafilático, não tem como. Então, deixa ali o telefone e corre, atento. O outro problema é o aumento do calor, da temperatura, levar a uma insolação, né? Exatamente. Aí, assim, basicamente, você tem um histórico que ajuda. Você tem um animal geralmente obeso, com dificuldade respiratória, como o bulldog inglês, o pug, o bulldog francês, que ajuda a piorar a situação nesses casos. Você vê o animal extremamente prostrado, sem reação a estímulos e muito ofegante. O que você pode fazer de imediato? Percebendo ser o calor, a virilha é um dos locais mais quentes do corpo. Então você consegue rapidamente observar que a virilha do animal está pegando fogo e tentar resfriá-lo. Ou colocando numa temperatura muito melhor, ou mesmo colocando placas de gelo, quem tem gelo em gel em casa, ou debaixo de uma água fria, mas com cautela para não ser um choque térmico, ir resfriando aos poucos, entendeu? E molhar mesmo, lavar com água gelada e tentando diminuir a temperatura, que o maior vilão nesse caso é a temperatura, porque ela que causa o problema e ela que piora, entendeu? Então a gente vai tentando reduzir para dar tempo de fazer alguma coisa e culminando às vezes em um animal que você não percebe, não sabe, que ele pode ser cardíaco. E aí é o primeiro momento, porque aí você vai correr para o veterinário vai te pedir alguns exames e você vai identificar, porque tem mais dificuldade respiratória já naturalmente e obesos, tá? Então tomar o máximo de cuidado, o pessoal sai, correria e o animal fica no quintal. Às vezes o sol ele toma conta do quintal, não tem espaço de sombra, a água esquenta. Mas eu deixei água, tudo bem, mas a água esquenta. Então isso tudo tem que se levar em consideração. Coloca no local fresco, dá a opção de sombra e, em primeiro momento, antes de levar para o veterinário, o máximo que você pode fazer é tentar resfriá-lo. E não deixar de trazer, porque você não sabe o que vai acontecer dali para frente, tá? E edema agudo, por causa só rapidamente, o edema agudo o que é? É um dos fatores que levam o animal a óbito em rápido tempo por conta de um excesso de temperatura a longo prazo. Então o que acontece? O animal está muito tempo no calor, ele começa a ofegar, não dá conta de resfriar, porque a troca de temperatura é por líquidos e a perda é pela boca, por isso que o animal baba muito, tá? E acaba tendo um edema no pulmão. E com a ofegância constante e intensa, você tem rompimento de vasos, que pode levar a óbito até por hemorragia. E também outra coisa, né? A gente está falando de cachorro, né? Mas gatos também, assim, podem sofrer. E pássaros também, né? A gente não pode esquecer que eles são muito vulneráveis, eles são muito frágeis a altas temperaturas. E até mesmo essas mudanças muito bruscas de temperatura, né? Então, às vezes, o pássaro está num lugar mais quente, na varanda, no terraço, ou mesmo no quintal, de repente a pessoa coloca para um ambiente que está com ar-condicionado, então isso não é nada bom, não é nada legal. Não é nada legal, então fica atento aí. Qualquer sinal, tanto de inseto como de calor excessivo, então correr para o seu veterinário, né? Não tem jeito. No caso do calor, tentar resfriar ao máximo e correr, né?